Bom dia a todos. Iniciada a gravação. Ok. Bom dia a todos. Cumprimento os eminentes membros dessa Câmara Civil reunidas, né? Câmara Civil reunidas. Eminente desembargador Eva Evangelista, desembargador Francisco Djalma, desembargadora Regina Ferrari, desembargador Júnior Alberto, desembargador Luiz Camolês. Justifico a ausência do desembargador Laudivon Nogueira, que se encontra no usufruto de férias. Cumprimento a eminente procuradora de Justiça, a doutora Rita de Cássia Nogueira, que representa o Ministério Público nesse ato. E também cumprimento a servidores, né, que nos assistem nessa sessão. A diretora judiciária, a doutora Raquel Cunha, e a Linda, e os demais servidores que nos auxiliam. Eminentes colegas, submeto à aprovação a ata da sessão anterior. Se não houver nenhuma manifestação, eu darei por aprovado. Tem manifestação? Ata aprovado. Passamos aos processos pautados para o dia de hoje, registrando que existiam pedidos de sustentações orais. O primeiro pedido de sustentação oral era do item 3 da pauta. O advogado manifestou à diretoria judiciária que não fará sustentação. E o segundo pedido de sustentação oral é do item 4 da pauta. O advogado não entrou até o início da sessão, embora tenha sido disponibilizado o link. Em razão disso, nós daremos início aos julgamentos, seguindo a ordem de pauta. Se eventualmente um advogado ingressar, nós daremos a preferência e ouviremos a sustentação. Passamos ao item 1 da pauta, processo da relatoria do eminente desembargador Luiz Camolês. Antes de fazê-lo, me permitam aqui, eu cometi um equívoco, o desembargador Camolês está indicando a retirada do item 2 da pauta. Confirma, desembargador Camolês? Positivo, senhor presidente. Correto. Ok, então item 2 da pauta retirado a pedido do eminente, por encaminhamento do eminente relator. Item 1 da pauta é a reclamação 1.218.000 dígito 12 de 2020, reclamante é Jair Araújo Facundes e outra, e reclamada Gol Linhas Aéreas. O encaminhamento de voto de sua excelência do relator é no sentido de conhecer da reclamação e julgá-la procedente. Consta aqui o voto do desembargador Djalma, não consta meu, nem da Deza Eva. Então vamos, talvez, não sei se os eminentes colegas querem ouvir o voto do relator, ou se passaríamos só a colher os votos. Pode ser assim? Colher os votos? Doutor relator, posso... Só colher os votos, excelência. Só colher os votos. Já. A gente já tem ciência. Então, perfeito. Doutor relator aqui, pela procedência, né, desembargador Camolês, conforme consta no voto, não é isso? Perfeito, correto, presidente. Perfeito. Colho o voto da eminente desembargadora Eva Evangelista. Senhor presidente, eminentes pares, da Procuradora de Justiça, doutora Rita de Cássia. Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator apoiada na orientação da terceira e quarta turmas do STJ, no sentido de que o cancelamento unilateral e automático da passagem aérea ocasiona dano moral in re ipsa. Eu acompanho o eminente relator. Perfeito. Agradeço, Deza Eva. Desembargador Djalma, confirma o voto? Confirmo o voto, excelência. Perfeito. Colho o voto agora da desembargadora Regina Ferrari. Só um momento, excelência, só um momento. Cumprimento os nobres pares, a senhora Procuradora de Justiça, senhores servidores. Doutora Rita de Cássia, também bom dia. Eu, no mérito, não tenho nenhuma divergência, eu apenas fiquei preocupada, senhores, e aqui trago só uma reflexão em relação à competência das câmaras reunidas para processar reclamações onde se discute confronto de entendimento da turma recursal com precedente do STJ, uma vez que nos nossos anais, né, já constam várias decisões monocráticas de declínio, né? Inclusive, o desembargador Camolês também declinou, o desembargador Roberto, eu mesma, o desembargador Laudivon, a desembargadora Eva, etc. Vários meus também. Eu declinei. Essas monocráticas, ao que se denota, foram prolatadas com base em aresto do STJ, no sentido de que a competência dos tribunais de justiça para conhecer da reclamação dar-se-ia até a criação do órgão destinado a unificar a jurisprudência dos juizados especiais. Contudo, também em pesquisa na jurisprudência do TJ nosso, eu também encontrei reclamações pelo regular processamento de reclamações dessa natureza, né? Conforme ilustram aqui, eu anotei aqui 2 arestos.
um da lavra do desembargador Roberto Barros e um da lavra do desembargador Laudivon. Tinha pensado em pedir vista, mas para melhor estudar se está correto que a gente mesmo decida isso ou não. Entretanto, como já há precedentes também contraditórios, divergentes, né, eu digo, não contraditórios não, mas divergentes entre nós mesmos, mas já tem alguma coisa alinhada no sentido de conhecer, eu vou me quedar aqui, eu tinha pensado em pedir vista para melhor analisar o tema, cuja linha, né, de raciocínio também seria para os demais feitos, exceto no 2. Mas acho que no 3 e no 4 também é a mesma situação. O 3 e o 4. O 2 não, mas o 3 e o 4 também se debate, onde se conflita, né? Decisões de turma recursal com decisões do STJ. O 2 não, o 2 a gente é competente sim. Então, eu havia pensado nisso em pedir vista. Entretanto, como já, embora estes precedentes que eu alinhei aqui, esses que a desembargador Beto Basso, desembargador Laudivon, entenderam que as câmaras reunidas são competentes, um é do desembargador Roberto Basso de 2019, desembargador Laudivon de 2018, e as monocráticas também são de 2019, 2020, aí eu só coloco assim... A senhora me permite, não tem problema Regina? nenhum, eu quero acompanhar o relator, não há problema nenhum. Se a gente vai fincar mesmo, então, a partir de hoje, é isso só que eu quero combinar. Se a gente vai ficar competente, é isso? Entendeu? Para que não haja mais decisões divergentes, ninguém fique declinando mais. Então, a gente vai ser mesmo, é isso. Entendeu? Você me permite, até porque eu tenho tinha decisões em ambos os sentidos, né? Só para esclarecer. Eu só quero saber assim, porque se a gente decidir hoje, por unanimidade, que nós vamos ficar competentes, beleza, então ninguém mais declina, né? Isso. Entendeu? Originariamente, eu tinha decisões no sentido de que a competência seria da turma de uniformização dos juizados especiais. Para ninguém ficar mandando e voltando. Aí eu fui rever o tema, e me parecem duas situações distintas, e aí daí eu mudei o entendimento, né? É o seguinte, porque tem reclamação que veio falando de divergência entre as turmas recursais, ou seja, vamos lá, a primeira turma recursal tomou uma decisão, e a segunda turma recursal, uma outra decisão. Então, esses casos, quem uniformiza é a turma... Uniformiza, né? A turma de uniformização. A turma lá de uniformização do nosso sistema de juizados aqui, né? Isso aqui é em nível equipe. E eu tinha uma interpretação, essa é uma coisa, e aí é de lá. A segunda é que eu tinha uma interpretação, ainda tem um pouco restritiva, com relação a conhecer essas reclamações. E aí eu entendia também que essas reclamações, confrontando com a jurisprudência do STJ, também eventualmente seriam da turma de uniformização. Mas eu revi esse posicionamento. Né? A minha linha atual é de que cabe a reclamação para essa Câmara Civil reunida, conforme está na resolução 3 do STJ. Eu só tenho uma outra ressalva, que eu acho que até é bom depois com a turma completa, a Câmara completa, a gente debater. É se todo e qualquer, vamos dizer assim, precedente do STJ deve ser objeto de reclamação. Se a gente lê a resolução do STJ de forma literal, é isso. Ou seja, o STJ nos incumbiu, né, porque essa competência originariamente seria do STJ, né, ou de uma turma nacional lá, que nunca foi criada, de julgar reclamações que nem o STJ julgava, né, porque o STJ só julga reclamação contra julgado dele qualificado. Né? Então, me parece que tem decisões minhas e do desembargador Laudivon com relação a essa questão, ou seja, se é todo o precedente do STJ que deve ser objeto de reclamação ou só precedentes qualificados, né? Então, esse é um outro debate. Mas esse debate específico aqui, que é o cabimento da reclamação em si, ou seja, Câmara Civil reunidas versus turma de uniformização dos juizados, a minha última posição, Deza Regina, é de acordo com a orientação que está seguindo o desembargador Camolês, que reviu também, né, a sua decisão monocrática para seguir essa linha. Né? Então,
Eu hoje estou com essa linha, né, de que seria nosso. Apenas tenho essa reflexão ainda, se é todo e qualquer precedente que deve ser objeto de conhecimento. Que a minha preocupação é a gente se tornar um órgão de revisão muito amplo das decisões das turmas recursais. Se me permite, desembargador, se o senhor me permite... Claro, mesmo. Em relação a... em relação a essa questão, o STJ havia dito, né? O ministro, inclusive é da lavra do ministro Antônio Carlos Ferreira, ele disse o seguinte, do STJ, em 20 de abril de 2021, disse o seguinte, a resolução número 3 de 2016 atribuiu às câmaras reunidas ou às sessões especializadas do respectivo Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar em caráter excepcional, até a criação das turmas de uniformização, as reclamações que visam a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e jurisprudência do STJ. Agravo interno a que se nega provimento. Isso aqui é um julgado que eu encontrei no sentido de que a competência do Tribunal de Justiça para conhecer reclamação dar-se-ia até a criação do órgão destinado a unificar a jurisprudência nos juizados. Mas eu estou tendente a acolher integralmente o voto do nobre relator. É só mesmo uma questão de nós alinharmos. Estou pela colegialidade. Eu também não tenho posição firmada, não. Porque eu acho que também, não posso falar eu acho, porque a gente não pode julgar com base em achismo, né? Mas eu penso o seguinte, se eu tenho uma decisão de turma recursal conflitando com uma do STJ, hierarquicamente, para dirimir isso, eu acho que melhor mesmo para falar o direito e bater o martelo final seria realmente um tribunal de justiça, né? Penso eu. Né? Acho que seria o mais adequado, né? Pensando em termos... Quando é de turma para turma, beleza, é a turma de uniformização. Quando é turma com o tribunal nosso, eu não lembro. Aí fica com quem? Com a turma de uniformização também ou fica conosco? Eu não lembro. Quando é de turma com? Com o nosso tribunal, porque já aconteceu. Aí é o tribunal. Lembra a questão do juiz leigo, desembargador? Tribunal. Que aqui a gente decidia, não dava verbas indenizatórias para eles se entendiam como servidores, e a turma recursal ficou dando lá, o senhor lembra disso? Lembro. Na verdade, Beza... É muito sério deixar, por exemplo, uma turma de uniformização. Eu acho que realmente o tribunal tem que assumir isso, né? Na verdade... Eu estou pensando mais na segurança jurídica também, né? De um órgão maior que fala o direito em nível estadual, né? Por isso essa é a minha reflexão. Porque, na verdade, desembargadores, quando se criou o sistema dos juizados, né? Se criou um sistema que não se passava pelo tribunal, né? Ele foi idealizado assim, turma recursal, Supremo, não tinha nem STJ. Aí, tem até uma das minhas decisões, é isso. Desejo recordar que aí a ministra Ellen Grace teve um caso que decidiu, e disse, não, esse caso aqui de uniformização de desembargador de Djalma deve ser analisado pelo STJ. E por decisão do Supremo, baixou do Supremo, para o STJ. Né? Aí, agora, mais recente, o STJ viu o volume de reclamações e baixou isso do STJ para nós, entendeu? Do TJ. A verdade é essa. Mas sabe qual é o grande problema? É que não existe uma turma de uniformização dos juizados estaduais, né? E eu acho que isso é uma boa pauta, desembargador Regina, que vai presidir o tribunal à frente, desembargador Camolês, sem prejuízo de nós que ajudaremos. Os tribunais de justiça, desembargadores, têm que fazer força política para criar essa turma de uniformização nacional. Quer dizer, para os juizados federais tem, Desaeva, mas para os juizados estaduais não existe a turma nacional de uniformização, desembargador Camolês. Porque aqui nós estamos tratando... É um sistema que ficou capenga, ele só funciona redondinho mesmo no âmbito federal. Mas eu creio que do jeito que está, é melhor ter o controle do TJ do que não ter controle nenhum. Assim, eu só coloquei porque a gente tem que estar antenado, porque alguém pode ir lá do outro lado e falar, epá, o órgão que prolatou essa decisão não é competente, mas tudo bem. Eu só queria completar, e já quero finalizar o meu voto, e depois dessa reflexão, né, trazida aqui ao debate, meus nobres colegas, que nós estamos falando de um tema muito caro, né, que é a segurança jurídica das decisões.
eu acho que nada melhor realmente que um tribunal falar que está mais abalizado, né? Mas, assim, paralelamente a essas considerações que eu trouxe aqui para apenas refletirmos, se então for todo mundo alinhar que quando nós tivermos casos, bem entendido, conflito entre decisão de turma com o STJ, com decisão do STJ, nós manteremos então nas câmaras, ok? É isso? É consenso? Porque até para a gente saber das próximas. E aí eu estou acompanhando o nobre relator, sem prejuízo de o melhor debate depois. Eu acho que a segurança jurídica fica melhor com o Tribunal de Justiça, obviamente, sem nenhum problema. Razão porque é a mesma situação do 3 e do 4, né, no aspecto formal, né, desembargador Camolês, porque também no 3 e no 4 se discute decisão de turma com decisão conflitando com decisão do STJ. Ok, então, eu estou acompanhando. Tá bom. A desembargadora Eva levantou a mão aqui. Senhor presidente, como bem referiu a desembargadora Regina, até então eu entendia dessa forma, mas eu entendi, inclusive, algumas decisões monocráticas. Mas eu penso que, até por questão de efetividade, o melhor será os tribunais de justiça decidirem a respeito. Quanto tempo leva uma causa dessa no STJ? Não sei, não tenho essa aferição. Agora, se mesmo na turma, desembargadora, se me permite, mesmo na turma de uniformização, aqui no Acre, está demorando. Eu não tenho conhecimento sobre juizados nem turmas. Agora, eu digo o seguinte, que é mais efetivo que o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, os tribunais de justiça possam julgar essa questão. Me parece que a questão de competência, claro que o julgador, ele, em primeiro lugar, ele afere a questão da competência. Mas, veja, eu penso que as partes, elas querem uma decisão, né? Querem uma decisão, e essa decisão, a resposta jurisdicional é que ela deve ser efetiva e no menor tempo possível. Eu penso que, é claro que tivemos já entendimentos contraditórios, mas eu me firmei neste caso aqui, por entender que afronta, né, a jurisprudência da terceira e quarta turma do STJ. O embargador Roberto Barros levanta algo muito, um ponto, que também será todo e qualquer precedente, né? Nós temos que nos deter a muitas a aferição caso a caso, é verdade, isso é muito, mas é um tema muito bom que Vossa Excelência traz à discussão, essa questão da competência do Tribunal de Justiça. Quero parabenizá-la por isso. Perfeito. Então, a senhora, com essa reflexão, Eva reafirma o voto, né, mas a gente vai continuar debatendo o assunto. A desembargadora Regina, pelo que eu entendi também, assentado, né, de que nós estamos a meio que consolidar por hora esse entendimento de que vamos conhecer essas reclamações, está acompanhando o eminente relator, né, desembargadora Regina? Estou acompanhando o nobre relator, desembargador, então, fico até feliz que tenhamos alinhado, porque agora, a partir das situações que eu também receber, eu vou acolher. Ok. Então, fica estabelecido, desembargador Roberto, que quando as decisões da turma recursal, das turmas recursais forem conflitantes, a competência é da turma recursal, é isso? Conflitante entre elas é da turma de uniformização. Aqui há duas situações. Conflito entre as turmas recursais é da turma de uniformização lá, presidida pelo coordenador dos juizados, né? Ok. Agora, quando for de turma recursal contra a decisão precedente do STJ, aí a competência é nossa. A Câmara Civil, isso. Desembargador, e tem mais uma situação. E quando for conflitante da turma com decisão do Tribunal de Justiça, que já aconteceu. Lembra o caso do juiz leigo? Eu vou até pegar esse caso depois, vou tentar resgatar até aí a gente também deixa no tribunal, óbvio, né? Sim, creio que sim. Porque a segurança jurídica vai para o espaço, né? O Tribunal de Justiça, órgão maior, fala por meio de uma Câmara que juiz leigo, por exemplo, não tem direito a 13º e férias. Aí teve turma recursal que falou que tinha. Lembra disso? Uhum. Porque aí vamos dizer assim, o fundamento é justamente para garantir a segurança jurídica. Né? A segurança jurídica. Aí é um pouquinho diferente, né? Porque essa daqui que nós estamos julgando é uma competência delegada do STJ, né? Sim, sim. Esse caso aqui que nós estamos julgando hoje. Casos. Agora, essa outra que a senhora está se referindo seria a competência nata do Tribunal de Justiça, né? Aí aquele caso do juiz Leigos a gente já enfrentou. Eu vou até resgatar depois e mando no nosso grupo aqui, como é que a gente julgou. Bom, então fechamos aqui, né? Eu acho que vamos ouvir o desembargador Júnior, né?
E depois, no final, vou inverter aqui, não ouvi a douta procuradora, doutor, mas eu vou ouvi-la ainda, dá tempo ainda, inclusive para os outros. Embargador Júnior, vou ouvir Vossa Excelência e depois... Muito bom dia. Vamos lá. Muito bom dia a todos. Eu acompanhei os debates, realmente a preocupação ela é devida, né? Mas eu queria tranquilizá-los, né? Porque essa situação ela já está bem juridicamente definida, né? Nós sabemos que o próprio Tribunal Pleno, no ano passado, inclusive sobre minha relatoria, aprovou um regimento das turmas recursais dos juizados especiais e da turma de uniformização, né, daqui do Estado, né? Então, a partir da análise desse regimento, fica bem claro, né, que quando se tratar de uma divergência jurisprudencial no âmbito do microsistema dos juizados, envolvendo as turmas recursais, então a competência para essa uniformização é da turma de uniformização, né? Essa turma de uniformização, ela vai manter a rigidez, a integralidade, né, da jurisprudência, né, vai procurar dar um tratamento uniforme, né, para superar divergências jurisprudenciais no âmbito do próprio microsistema dos juizados, né? Aí nós vamos pegar aqui o regimento interno dos juizados especiais cíveis e criminais, né? Aí está lá no artigo 111 do mesmo, né? As competências aí, né? Da turma de uniformização, né? Aliás, artigo 109, né? Diz que a turma de uniformização será constituída por todos os juízes efetivos que compõem as turmas recursais e pelo desembargador coordenador do juizado, a quem cabe presidi-la. O artigo 110 diz que caberá à turma de uniformização pronunciar-se acerca dos pedidos de uniformização da jurisprudência, elaborar e publicar os respectivos enunciados e julgar os recursos de suas decisões. Mais adiante, no artigo 113, estabelece que as partes do Ministério Público poderão formular pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por turmas recursais sobre questões de direitos materiais, né? Então, a divergência que houver sobre a interpretação da lei na jurisprudência entre as turmas, a missão de fazer essa unificação é da turma de uniformização, né? Já no que diz respeito ao confronto, A Carol e o Jean passaram as pautas para a senhora, desembargador. A senhora aprovar? A Carol e o Jean passaram as pautas para a senhora, desembargador. No que diz respeito ao confronto, a divergência entre a jurisprudência das turmas recursais e a jurisprudência do STJ, aí a gente aplica a resolução número 3, né? A resolução número 3 diz que caberá às câmaras reunidas ou à seção especializada dos tribunais de justiça a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e do Distrito Federal de Territórios e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em incidente de assunção de competência, de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial representativo, em enunciados e súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes. Aí entra naquela resposta a indagação do desembargador Roberto, se a restrição seria só para os recursos repetitivos, súmulas, enunciados, mas não. Até os precedentes também, né, do STJ, né, quando houver contrariedade, é possível o tribunal receber essas reclamações. Isso porque o novo Código de Processo Civil ele prestigiou, né, a força vinculante dos precedentes jurisprudenciais, né? Então, eu confirmo meu voto, né, voto acompanhando o eminente relator, né, e tranquilizo os colegas, né, que o nosso regimento interno das turmas recursais e de uniformização, né, é bastante claro no sentido de dissipar essas
essas possíveis dúvidas, né? E também a resolução número 3 do STJ do ano de 2016. E eu reforço, contempla, né, também, não só o malferimento, né, a inobservância, né, das decisões em recursos repetitivos, representativos de controvérsias, incidente de resolução de demandas repetitivas, né, mas também até os próprios precedentes também. Perfeito. Perfeito. Então, excelência, para esclarecimento, e acompanha o voto do eminente relator. Antes de proclamar o resultado, eu vou pedir escusas aqui, eu não ouvi antes a Procuradoria de Justiça, a doutora Rita. Doutora Rita, a excelência tem a palavra. Eu peço desculpa, Vossa Excelência, terminei passando direto à colheita dos votos. Obrigada, doutor Roberto Barros, presidente. Eu reitero os cumprimentos aos doutos desembargadores, né, das câmaras civis reunidas. Para o Ministério Público é uma honra, né, participar dessa sessão. E o parecer lançado pelo doutor Carlos Maia foi no sentido do desprovimento, né, da reclamação, mas realmente eu não ratifico. Eu comungo do mesmo entendimento da Câmara, dessa Câmara Civil, das câmaras civis reunidas, né, no sentido do provimento da reclamação. Obrigada. Então, obrigada, senhora. Ouvida, então, a representante do Ministério Público. Pelo conhecimento de procedência, proclamo o resultado, então, reclamação conhecida e julgada procedente à unanimidade, no termo do voto do eminente relator. Ok, desembargador Camolês? Conhecido e procedente, né, a reclamação. Desembargador? O desembargador. Positivo, presidente. Só para justificar, desembargador Júnior, assim, o porquê que eu fiquei preocupada, assim, mas só para a gente alinhar mesmo, né, foi que essa jurisprudência que eu citei, e que trata da resolução 3 de 2016 do STJ, é fresquinha, é uma jurisprudência de 2021, dizendo que os tribunais fariam esses julgamentos até a criação da turma de uniformização. Por isso só que eu fiquei preocupada. Mas, assim, agora nós já alinhamos e vamos em frente. Ok, tá perfeito. Só para explicar isso. Beleza, Regina. É porque também é que existe as duas turmas. Existe a turma de uniformização local e a nacional. É que, às vezes, eles estão se referindo à turma de uniformização nacional, que eles nunca criaram, né? E é por isso que eles estão nos delegando isso até criar. Mas é um tema sempre com idas e vindas. Como eu falei, a senhora citou aí, eu já tive decisão nos dois sentidos, inclusive. Aí eu acho que está bem amadurecido. E eu acho que é importante a senhora ter destacado isso, né? Porque agora a gente firmou um entendimento uniforme. Pronto. Né? O importante é que a gente alinhou geral agora, que não tem mais... Né? Isso. Vou chamar o julgamento agora, o item 3, reclamação 1.001.450.59. O voto do eminente relator aqui é no sentido de conhecer também e de julgar procedente a reclamação. Ouço a doutora Rita de Cássia. Nesse caso, o doutor Birajara, né, lançou voto pela improcedência, né, da reclamação, e eu vou ratificar a manifestação, excelência. Obrigada. Okay. Existem votos lançados, eminentes colegas, e todos estão acompanhando o voto do desembargador Camolês. A minha indicação era pedir vista, embora o presidente pelo nosso sistemático, o presidente só vota, né, quando dá empate. Mas por que eu vou pedir vista? Eu vou revelar para os eminentes colegas, até enviei um áudio, né, para o eminente relator, esclarecendo, é que esse tema de redutibilidade de vencimentos tem uma discussão, e me parece que o Supremo já até enfrentou isso, e salvo o melhor juízo, o nosso pleno também enfrentou, essa redutibilidade em relação ao todo da remuneração do servidor, ou se discute parcelas. Porque o que me parece, da leitura que eu fiz, desembargador Camolês, do voto, é que a parte está alegando que ela tinha um vencimento base de 2.000, e esse vencimento base foi reduzido para 1.000 e pouco. Né? Então, qual é o ponto que eu estou a refletir? É que o Supremo me parece que interpreta a remuneração toda. Então, vamos lá que a pessoa ganha 5.000. Tá? E para ela chegar nesses 5.000, ela tem 5 rubricas. Tá? Aí vem uma alteração de regime jurídico e altera as rubricas. Em vez de ter 5, passa a ser 3, entendeu?
e uma que a pessoa ganhava numa delas 2.000, passou a ser 1.000. Mas se no todo, mesmo com menos rubricas e diminuindo um, mas aumentando nos outros, ou botando a VPN e der os 5.000 no final, me parece que aí estaria cumprido o princípio da redutibilidade. Parece que o grande ponto desse processo é isso. O que eu entendi assim, a pessoa ganhava um valor X, né? Para chegar nesse X, ele tinha um vencimento base de 2.000 e pouco, essa servidora. E aí veio o plano, né, um plano lá, essa legislação lá do município de Cruzeiro do Sul, reduziu esse vencimento base para 1.000 e pouco, mas no todo foi mantido, porque ela passou a receber uma VPNI que manteve a mesma estabilidade financeira dela. Entenderam? Então, a minha preocupação aí é se nós estaríamos a afirmar um precedente de que o servidor teria direito a adquirido a parcela da remuneração e não ao todo. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto. É bem tênue essa diferença desse caso aí, pelo que eu pude auferir, entendeu? A questão é isso. O que é a redutibilidade? É ao todo ou a parcela, né? Pelo que eu analisei, seria essa a diferença. Eminente presidente, é evidente que o pedido de vista é muito importante. Eu gosto muito do debate, principalmente num colegiado mais plural do que da Câmara, né? Eu acho não, isso é importante porque vai delinear a nossa forma de julgar para que as pessoas possam entender também. Agora, essa aferição que Vossa Excelência fez em relação ao todo, pode surgir uma outra questão. Em relação ao aumento, quando for concedido, se eu diminuir a base do aumento, consequentemente, eu vou reduzir também. É nesse aspecto que, já que vai pedir vista, então, pudesse alicerçar nesse aspecto também. Sim. Obrigado. E, efetivamente, teria efeito isso aí mesmo, porque muda a base, né? Que você está falando é isso, tudo bem. Mudou a aí base. Ele se mantém ali, aí tem aquela outra discussão, tem direito adquirido a regime jurídico ou não, né? Porque é matéria de fundo. Mas, assim, é bem tênue mesmo. Sobre um primeiro olhar, seria injusto, porque quando você reduz a base, vamos lá que no futuro se dê 5% de aumento. Então, os 5% não incidiria em cima de 2.409, mas em cima de 1.185. Mas aí seria para frente, né? Então, e não para manter a situação atual. Outra coisa também, pode ser que venha a ser retirada uma dessas rúbricas, conforme Vossa Excelência afirmou. Isso também pode alterar. Já que vai pedir vista, era importante trazer esse assunto à baila, porque isso vai levar à reflexão de todos. Obrigado. Embargador Roberto vai pedir vista, então. Se os colegas me permitirem, eu pediria vista. Eu só fiquei meio assim, porque, em tese, o presidente não votaria, né? Mas eu achei que eu deveria trazer essa reflexão ao órgão, né? É importante essa reflexão colocada por Vossa Excelência. Embora tenha lançado o voto, eu dependendo do voto de Vossa Excelência, a gente pode recluir no futuro. Mas é importante esse debate, essas colocações são interessantes, porque se essa eventual redução dá-se-á sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração como um todo. Né? Isso é bem importante. Isso aí. Eu vou anotar o destaque do embargador Camolês também, que fala para ver essa questão dos aumentos futuros. Deixa eu destacar aqui. Ok, bom, então eu vou pedir vista, os colegas... aliás, não posso pedir vista, primeiro tenho que ouvir os colegas... Não pode pedir vista, mas aí você pode... É porque, tecnicamente, eu não posso pedir vista. O problema é que eu fiquei... a não ser que o embargador Djalma pedisse. E aí eu posso ajudar no estudo. É porque, tecnicamente, eu não posso pedir vista. Assim, isso. Entendeu? Porque eu só voto se empatado, embargador Camolês. Mas eu acho que eu não poderia, embargador, deixar de dividir isso com os colegas, entendeu? Essa é a minha preocupação. Quem vota... Vou dar uma sugestão, ver quem vota depois do relator, eu creio que é a desembargadora ela possa pedir vista. Ou o desembargador os demais também pode. Nosso resultado do voto, os demais aguardam. Não tem problema. Eu aguardo. Eu peço vista com essas reflexões que o desembargador Roberto Barros traz, realmente são muito adequadas, até porque, como seria a PPN? Ela seria sobre o vencimento básico ou sobre o valor global? Trouxe também uma respeito. Porque a DESAEVA já foi no outro ponto.
Assim, Sim. a VPNI, vamos lá, que ficou em 2.000, tudo bem. Aí, se a gente mantiver o vencimento base no tamanho que ele estava antes, ela, na verdade, vai ter um aumento. E a VPNI não é para dar aumento. É que a DESA já foi lá na frente. Então, a gente vai reduzir a VPNI, né? Olha só como, se ajustar de um lado, se aumentar o vencimento de base, vai ter que diminuir a VPNI. Sim. Porque senão você está dando um aumento ao invés de manter a mesma remuneração. Não é isso, Desaeva? Eu acho que é mais ou menos o ponto. Né? A desembargadora Eva está no antecedente e o desembargador Roberto está no consequente. Isso. Bom, então eu posso, se os colegas me permitirem, assim com esse pedido de vista aí muito bem salomônico da Desaeva, então podemos, os colegas desembargadores de Djalma, Regina e Júnior, querem manter, o desembargador Djalma já disse que vai parece que vai aguardar. Querem retirar o voto, quer deixar lançado ou vai esperar? Não, eu vou aguardar, vou retirar o voto e vou aguardar. Tá, ok. Desembargadora Regina. Excelência, eu vou aguardar. Eu não lancei voto ainda. Desembargador Júnior. Aguardo. Tá. Então, fica assim. Após votar o eminente relator pelo conhecimento, pela procedência da reclamação, pediu vista a eminente desembargadora Eva Evangelista, os demais desembargadores, Evangelista, ponto. Desembargadores Francisco Djalma, Regina Ferrari e Júnior Alberto se reservaram a votar após o voto visto. Ok? Nesse sentido. Passamos ao último processo da pauta, e é o item 4 da pauta, também da relatoria do desembargador Camolês. O voto de Sua Excelência, aqui é no sentido de... Esse aqui eu até votei, é pela inviabilidade, né, desembargador? Esse aqui não é o caso. Improcedente a reclamação, mantendo o acordo. É que aqui é um outro cuidado que a gente tem que ter, né? Para a gente não estar examinando fatos, né? Aí não dá. Aqui, senão a gente vira Esse uma... já não conflita, tem que fazer aqui não é conflito. Não conflita é improcedente. Né? É reexame de fatos e provas, né? Deixa eu só colher aqui como é que estão as votações. Põe o voto aí, eminente desembargadora Eva. Aqui é o seguinte, porque aqui está se tratando, na verdade, o que pretende aqui a reclamante? Ela não comprovou, ela está centrada a reclamação na prova dos alegados lucros cessantes no microsistema da Lei 9.099. Da reclamação, qual é a pretensão? A pretensão ela objetiva, aliviar a condenação da reclamada a tal título, e foi resultando inadmitida a reclamação como sucedâneo recursal. Eu penso o seguinte, se não é possível, se a via estreita da reclamação ela não pode servir de sucedâneo recursal, eu penso que a reclamação não deve ser conhecida. Porque ela Foi nesse sentido o voto, pela improcedência. Pois é, pelo não conhecimento, né? Eu acho que esse aqui é só a técnica, né? Sim, porque eu entendo que é pelo não conhecimento da reclamação. Eu acompanhei o eminente desembargador na época, mas eu estou aqui a refletir, né? Ou seja, beleza. Vamos dizer assim, o resultado processual que a senhora encaminha no sentido de não conhecer a reclamação. O desembargador Camolês daria no sentido de conhecer e julgar improcedente, né? Aí Vossa Excelência acha que é mais adequado não conhecer, no caso. A matéria, segundo a visão do desembargadora Eva, a matéria não se ajusta aos preceitos que regulamentam a reclamação, não é isso, desembargadora? Não. Eu compreendi a princípio, eu estou a compreender agora, né? Porque até acompanhei o voto dele, né? Deixa eu destacar aqui só um ponto que eu vou ler. Nessa senda, cumpre destacar que a via estreita da reclamação não pode servir de sucedâneo recursal, devendo a ofensa nela aposta se apresentar objetivo. Aí já tem entendimento da Câmara Reunida desse tribunal e destaca qual é. No lugar de julgar procedente, está entendendo que seria não conhecer? Não Sim, conhecimento. porque, na verdade, está sendo utilizada a reclamação como sucedâneo recursal. Positivo. Aquela pretensão que foi negada lá pela turma recursal. É isso que eu compreendi. Sem problema. Por isso, não. Sei que os colegas, gostaria de uma manifestação dos colegas do novo relator, dos colegas a respeito, porque
na verdade, o que se discute é isso. Qual é a discussão? É sobre lucros cessantes, que não foi concedido pela turma recursal. Embargadora Regina, levantou a mão aí, embargador Roberto. Ok, vamos ouvir os outros colegas. O eminente relator, com esclarecimento da desembargadora Eva, vamos dizer assim, altera o voto para ser não conhecimento ao invés de O improcedente? importante é que as câmaras reunidas venham alinhar. Então, eu coloco não conhecer. Não Mesmo conhecer. porque eu tenho um parágrafo anterior que fala sobre isso. Tá afinado, né? Ok. Ok. Então, feito esse ajuste, então, Vossa Excelência, então, né, Deserva, acho que fica encaminhado, né, nesse sentido, né? Excelência, Oi, desembargadora Regina. o senhor está colhendo os votos ainda, né? Nós estamos nesse debate, porque Porque- desembargador, pela improcedência, a desembargadora Eva deu outro encaminhamento, o relator está mudando o voto. Né, Porque eu acolher. gostaria, se for permitido, não sei, Claro. pela ordem aí. Vossa Excelência tem a palavra. Eu acho que os outros colegas podem antecipar a sua fala. Porque aí. eu fiquei pensando aqui, se está correto também não conhecer, mas eu acho que nesse caso, quando a gente diz que essa decisão não confrontou ela não confrontou com decisão do STJ, e como disse o desembargador Camolês muito bem no voto, que ela não, que a pessoa quer uma rediscussão da casa, que é uma terceira instância, né? Sim. Tem. Se na hora que... Porque para eu dizer isso, eu não tenho que conhecer, eu não tenho que aprofundar ali para estudar o que foi, se confronta ou não confronta. Então, será que não seria o caso de conhecer e julgar improcedente? Só uma outra reflexão. Também não está errado dizer que não conhece, não, mas normalmente a gente não conhece, será que não seria mais assim por questões formais? Mas, embargadora Regina, me permita, por favor. Bora lá. Quando não há digamos assim, os elementos que dão sustentabilidade à reclamação, aqueles requisitos que dão sustentabilidade à reclamação, eu tenho a impressão que o desembargador Eva está correto. É não conhecer por quê? Porque os requisitos de encaminhamento da reclamação não se firmam. Eu tenho a impressão que a melhor decisão é que não se conhece da reclamação, porque a reclamação é vazia em suas bases de encaminhamento. Eu penso que vai para pressupostos processuais dessa reclamação. Qual é o pressuposto processual? É o da competência. Nós temos competência para negar, se não somos competentes para ferir, como terceira instância recursal. Essa é meu questionamento, desembargadora Regina. Compreende? Porque, na verdade, aqui está sendo... Não é afronta a decisão, a precedência do STJ, mas aqui nós estamos tratando de um pleito recursal em terceira via. E o relator ele está, inclusive, apoiado em decisões desse próprio órgão colegiado. Positivo. Ele refere aqui das câmaras civis reunidas. Sim. Ele refere que diz que não é a via recursal adequada. Ele faz assim. A via estreita da reclamação não pode servir de sucedâneo recursal. Bem, se o relator também já está mudando, eu pelo princípio da colegialidade, eu também concordo. O debate é muito interessante. As questões processuais é que nem a revisão criminal. Na revisão criminal, quase toda sessão a gente tem esse negócio. Uma hora não conhece, outra hora a gente conhece, fica improcedente. É que, vamos dizer assim, no direito não tem muito essa história do certo ou errado, né? Tem coisa que é muito clara aqui e me parece mais tênue. Vamos ouvir o desembargador Júnior, que está caladinho, como sempre. Vamos ver o que é que ele tem para contribuir conosco, que desembargador, antes de eu prosseguir aqui com a colheita dos votos. O que é que o senhor acha dessa? Olha, colegas, eu acho o seguinte, que quando Quiser ser devido ou não? eu analiso a alegação dele e digo que não está confrontando uma jurisprudência do STJ, eu acho que o ideal é a gente seria julgar improcedente. Sabe? Eu acho que a desembargadora Eva fez análise, desembargador, como se fosse uma petição inicial. Leu aqui e viu assim, que nas alegações da parte, eu tinha oferido assim, que ela vem querendo o reexame dos fatos, né? Sim. E aí, ou seja, era mais que nós estamos discutindo assim, se a gente lê aqui uma reclamação e vê que a pessoa quer reexame de fatos, se a gente nega logo como incabível a reclamação, né? Ou se a gente vai aprofundar, né? Na análise aí vai dar pela improcedência, né? E analisar os fatos, né? Porque se a gente é consciente que nós não vamos analisar os fatos. A questão é como nós vamos resolver a questão, né? Eu estou ficando na primeira peneira. Eu estou ficando no antecedente, eu não estou indo no consequente. Aqui, olha, eu vejo que o desembargador Camolês, ele fez uma análise da matéria fática, viu? Então, só ele entrou para estudar o processo em si, né?
Para Só que dizer, é acontece o seguinte. procedente ou não é? O que ele está querendo mesmo? Eu afundei lá dentro. Então, Eu fui lá só, dentro. só que tem um parágrafo aí, por isso que eu fiz questão de ler, não pode servir de sucedâneo recursal. Sim, mas para o senhor dizer isso, o senhor teve que estudar o processo, estudar o que ele estava querendo, tudo. Então, mas isso é efetivo, eu tenho que analisar o que ele estava pretendendo antes de chegar na minha conclusão. Senão ia enxugar o voto e não ia ficar com a estrutura o voto. Não teria. Desculpe, desembargador, que eu falei isso. Por isso Pois não. eu compreendi que seria pelo não conhecimento, porque Sim. qual é a competência? Nós temos competência? Sim. A competência para avaliarmos, como sucedâneo recursado, aferido, julgar procedente ou improcedente? Vê como o direito nos coloca, desembargador, numa situações difíceis. Se a parte tivesse vindo, doutora Rita, direto, dizendo assim, eu quero que reexamine os fatos lá da turma recursal. O que é que o desembargador Camolês ia fazer? Ia negar segmento, dizendo que a reclamação não havia adequada. Ponto. O problema é que ela foi muito hábil. Ela não fez isso. Ela disse que havia uma ofensa à jurisprudência do STJ. Agora eu estou aqui relendo o voto do colega. Diz que ofendeu o entendimento jurisprudencial pacificado perante o STJ, mais especificamente o resto do número 160 mil, pois há nos autos prova suficiente que impedia o exercício da atividade laboral. O colega teve que mergulhar, isso que a desembargadora perfeitamente está dizendo, né? Ele teve que mergulhar para ver. Ou seja, a petição inicial está bem arrumada. Ou seja, aí ele deu conhecimento. Aí, quando ele foi analisar para ver se o precedente estava sendo ofendido, falou, aqui, na verdade, para eu entender se houve ofensa ou não, eu vou ter que adentrar nos fatos. Então, eu vou conhecer, mas vou julgar improcedente. Então, me parece que, neste caso, da forma como a parte argumentou na petição dela, talvez fosse o caso de conhecer e julgar improcedente. Né? Neste caso, mas isso não quer dizer que em outros casos, veja como é bem pertinho, se ela vier direto pedindo um exame de fato de prova, aí a gente talvez não conhecesse. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Não, eu só suscitei essa questão do não conhecimento, porque o próprio relator disse que não é possível ser sucedâneo recursal. Sim, compreendo também. E eu estava aqui, vendo o voto dele, eu não vi o pedido, mas, na verdade, qual é a competência das câmaras reunidas? Com a sessão especializada, que é o nosso caso de câmaras reunidas. Artigo 1º da Resolução 3 de 2015. A competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão projetado por turma recursal estadual e do Distrito Federal, né, e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo, enunciado estudo do STJ, bem como para garantir a observância de precedência. Na verdade, desembargador Roberto, estou a compreender, é o pedido, a distrição do pedido que levou, eu não vi o pedido de sua interesse, que não vi o voto, mas o pedido, procedência, traz aqui a descrição, justamente para, o nobre relator tem razão, tem que me quedar. O desembargador Djalma, Vossa Excelência fez uma manifestação no sentido de acolher a minha reflexão, mas eu digo que tem razão, é a distrição, o julgamento é distrito ao pedido. Na verdade, está ali a pontuar o reclamante que ocorreu ofensa a julgado do STJ. E ele indicou o julgado? Então, indicou. Se ele não tivesse indicado, Deisa, aí ele já ia cair no conhecimento. É que ele foi muito hábil aqui, ele indicou para o precedente. Para chegar nesse resultado, eu tive que analisar essa alegação dele e confrontar. Eu não tinha como fazer simplesmente, como nós estamos, vou dar um exemplo talvez não muito feliz, como nós estamos lá na revisão criminal, que ele tem os requisitos balizados pelo artigo definido, acho que, se não me engano, 621. Tá, ali ele já vem a definição, aqui não, porque ele é mais amplo. O que eu tive que fazer? Eu tive que analisar. Coloquei o cotejo entre um e outro e vi que não tinha. Então, ou seja, eu estou ficando no antecedente, não estou indo para o consequente. Porque senão nós não vamos criar jurisprudência, a não ser no caso muito específico, nós vamos deixar amplo. Aí todo caso vai ter que ter esse debate. Esse é um outro problema que a gente vai surgir para frente. Você então, me permite, o alinhamento. Que me criou a dúvida foi no seu voto que diz, nessa senda, cumpre destacar que a via estreita da reclamação não pode servir de sucedâneo recursal, devendo a ofensa nela posta
se apresentar objetiva. Desembargador Roberto, o senhor está aí com aberto o processo. O que é que diz o pedido? O pedido diz o quê? O pedido dele, deixa eu puxar aqui o pedido aqui. Eu estava também no voto do colega. Eu perguntei, a indicação do precedente, a ofensa objetiva, nós temos que estar distritos aqui ao artigo 1º da Só puxar aqui dele, rapidinho. Até por isso foi que eu falei na mudança. Por isso que eu falei na mudança, na possibilidade de mudar, porque senão nós vamos ficar com a jurisprudência no caso desse. Compreendi. Muitas vezes, nós estamos falando de revisão criminal, muitas vezes a gente avalia a revisão criminal, embora às vezes não seja nem cabível, para conhecer e julgar improcedente. E às vezes é necessário. Porque, se me permite só mais uma reflexão, nós vamos encontrar alguns casos, né, que serão submetidos a nós, em que a pessoa vai vir com a reclamação, vai dizer que está conflitando. Perfeitamente. E a gente vai olhar, aparentemente parece estar conflitando, e quando a gente for olhar, porque um detalhe do caso muda completamente, nós sabemos, né? Por isso que eu estou dizendo que esse balizamento vai ficar difícil. Né? Esse balizamento. A gente tem que mergulhar mesmo, e estudar, e a gente tem que conhecer, e aí analisar. Porque às vezes um detalhe ali faz a diferença e nós vamos dizer, não, aqui não conflitou com com a decisão do STJ, porque lá naquele caso do STJ, a parte já sabia do contrato, tinha ciência prévia do contrato, vamos dizer, estudando uma coisa de consumidor, digamos. E aqui, nesse caso, que tem prova que não. Quer dizer, a gente vai ter que mergulhar mesmo. Por isso que eu estou dizendo que essa jurisprudência, nós não vamos abarcar todos os casos. Nós faremos caso a caso. Se ficar pelo conhecimento, eu abarco todos. Se eu jogar em procedente... Desembargador Camolês, me permitam uma colocação, desembargador Regina, desembargador. Se nós, mesmo quando se faça análise sobre o balizamento, ou seja, se existe ou não conflito entre a jurisprudência, o acervo jurisprudencial, a gente está entrando no mérito. Mas isso não significa dizer que, ao examinar o mérito, examinar esses conflitos, não significa dizer que a gente tem que conhecer do recurso. Você pode entrar no mérito, examinar o balizamento, se há ou não conflito na jurisprudência, e ao cabo dessa análise você dizer, não conheço do recurso, porque a análise feita, a conclusão que eu tenho é que não há conflito de decisão. Você pode não conhecer do recurso. Precisa necessariamente julgar improcedente. Positivo, é nesse aspecto que eu estou falando. Em não conhecendo, eu ampliei. Aí os demais casos que forem vir, nós vamos seguir esse alinhamento. Eu analiso todo o mérito, faço cotejo entre o que ele está alegando e a jurisprudência e não conheço. Então, eu abarquei. Se eu julgar improcedente, eu tenho que analisar caso a caso e julgar improcedente. Então, nós vamos continuar aberto. Eu li aqui a petição, Desaeva. Senhora, eu fui olhar aqui de novo. Embargador Júnior, Vossa Excelência, depois eu dou aqui a minha manifestação aqui. Releio aqui os autos. Eu posso falar? Pode, embargador. Tá, senhores, eu, assim, para facilitar e para dar uma maior didática na tratativa desse tema, o que eu considero, né? No caso, a parte alegou, ao ingressar com essa reclamação, Não existe ofensa. uma ofensa à jurisprudência do STJ. Né? E qual é o caminho adequado para você fazer o exame dessa alegada ofensa? É a reclamação. Né? Para que o desembargador Camolês pudesse decidir, o desembargador Camolês teve que analisar os fatos, circunstâncias do processo e dizer, olha, aqui não teve ofensa à jurisprudência do STJ. Né? Então, não há ofensa, então, improcedência. Legal de ler só o que o relator escreve. Né? Para os casos de não conhecimento, né, seria mais ou menos quando houvesse uma utilização teratológica da reclamação. Vou citar um exemplo. Nós temos um conflito entre dois juízes lá do microsistema do juizado, né? Aí a parte vem no tribunal com reclamação, diz, olha, tem dois juízes que estão suscitando incompetência, ou eu quero suscitar a incompetência do juiz usando a reclamação, né? Aí sim, a gente não conhece, olha, você tem que a competência para dirimir esse conflito, né?
vai ser da turma recursal, né? Então, a reclamação está sendo usada como um sucedâneo de outro recurso, há uma inadequação da via leira, né? Ou é o caso de um juiz, de uma pessoa que tem um mandado de prisão expedido por um juiz da turma recursal ou do juizado, né? Aí entra com a reclamação do tribunal, diz, não, isso aqui você tem que entrar com habeas corpus para a própria Câmara, para a própria turma, né? Se for de membros da turma, ou entrar com habeas corpus para a turma se for de juiz, né? Do microsistema, né? Então está usando a reclamação assim de forma bem, né? Bem desvirtuada, quando existem mecanismos próprios, institutos processuais próprios para tutelar aquele direito, né? Mas nesse caso aqui do desembargador Camolês, né, ele teve que analisar, né, a situação fática, as circunstâncias do processo. Tem uma parte aqui do voto que ele diz, olha, com efeito para a configuração do dano material na modalidade lucro cessantes, não basta a simples possibilidade de realização do lucro, mas sim uma probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que esse lucro teria se verificado sem interferência do evento danoso. Aliás, é esse o entendimento praticado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive constante de precedente citado na inicial, também nessa Corte de Justiça. Então, veja aqui que ele fez um enveredamento muito aprofundado, né, na causa de pedir. Né? Mas tinha que fazer, né? Era necessário fazer. Então, aí ele identificou que não houve uma lesão, uma inobservância de precedente do STJ e julgou improcedente. Eu creio, desembargador, vamos ver, desembargadora Evel, eu fui olhar a inicial também aqui, o Guedes Evel, acho que na minha visão eu consigo fazer um pouquinho a distinção assim, de tudo que a gente conversou. Com a palavra a senhora, desembargadora Evel. Desembargador Roberto, eu penso que quando você diz que julga improcedente, você tem que aferir os fatos e dizer, aferir a questão de mérito. Eu penso que as câmaras civis reunidas, elas estão adstritas ao artigo 1º, competência do artigo 1º, mas eu reflito aqui para dizer que essa questão da competência ou não, ela tem que ser realizada logo em juízo prévio de admissibilidade pelo relator. Eu estou refletindo e eu farei isso oportunamente, justamente para que essas discussões elas não se alonguem tanto. Vamos ter... Eu até penso que neste caso específico do desembargador Camolês, eu estou aqui a me quedar, o voto dele, já havia acompanhado anteriormente, porque realmente o advogado, ele diz, alega afronta, né? Afronta. O desembargador Roberto, eu não abri aqui o processo para verificar estritamente, mas eu, sem prejuízo de uma análise posterior em outro processo, sobre essa questão da competência estrita das câmaras civis reunidas. Perfeito. Tá bem? Uma outra coisa também, só para... porque são vários e vários casos, cada caso tem uma situação e uma particularidade. Vamos supor que nessa mesma hipótese, né, o advogado disse, olha, houve ofensa à jurisprudência do STJ e junta na petição um precedente que é contrário à pretensão dele, né? E aí, sem muito esforço intelectivo, você diz, olha, não há ofensa, então eu não vou nem conhecer. Então, nesse caso, é possível não conhecer. Correto. Né? Eu comungo da preocupação da desembargadora Eva, eu acho que esse juízo de admissibilidade ele é muito tênue. Mas me parece, e eu estou até revendo um pouco a minha posição, eu estava, desembargadores, com uma jurisprudência um pouco defensiva, era assim, muito mais para não conhecer das reclamações. Talvez a partir dessa sessão eu vou até conhecer um pouco mais. Né? É que quando a gente entra naquela zona cinzenta, que tanto pode conhecer como não, por certo, a gente deve conhecer, né? Para dar oportunidade à parte de julgar o mérito. Me parece que é por aqui que o desembargador Camolês trilhou. E aí, Desaeva, a senhora me perguntou, eu fui lá olhar e a parte indicou mesmo. Lá na página 10, ela está indicando realmente a ofensa à jurisprudência do STJ, cita dois precedentes, um resto, e depois cita um outro lá embaixo, né? Então, efetivamente, ela indicou. Então, o que me parece, assim, como disse o desembargador Júnior, pode ser que tenha uma petição inicial que, vamos dizer assim, de forma chapada, a gente não vai conhecer. Se ela diz assim, ó, eu quero revisar esse entendimento, porque
ele foi injusto, né? Ou seja, ele está querendo o quê? Que a gente reexamine os fatos e as provas, né? Perfeito. Mas quando ele diz isso e traz um precedente do STJ, ele meio que joga a gente para ter que olhar o caso todo e saber se realmente houve ou não. Aí eu acho que foi o que o desembargador Camolês fez. Exatamente. Ele viu que a tese jurídica não era conflitante, porque, na verdade, na reclamação nós estamos julgando, né, Deserva? Tese jurídica. Sim. É porque tem dois tipos de reclamações. Tem essa reclamação que a gente está fazendo aqui por delegação do STJ, que a gente analisa a tese jurídica, ou seja, se a tese aqui e o caso ofende a jurisprudência do tribunal, né, desembargador? Tipo, o caso da Gol lá. Perfeito aquele caso. Por quê? O que é que a parte está dizendo? Ó, a turma recursal está dizendo que é válido a companhia aérea cancelar o voo de retorno se teve no-show no voo de ida. Aí o STJ diz não. O STJ diz assim, ó, se cancelar o voo de ida, vamos dizer, é ilícito o cancelamento do voo de volta. Entendeu? Aí é perfeito. Aí você pega aqui o precedente do STJ e confronta com o da turma. É isso que a reclamação busca. Agora, se a gente tiver que mergulhar nos fatos e ver que a incontrovérsia fática, né, que é isso que o desembargador Camolês teve que fazer, que teve que conhecer para fazer isso, terminou chegando nesse resultado. Mas está boa a sessão, faz tempo que a gente não debate tanto, né? A gente está muito no acompanha. Eu acho que essa sessão aqui é uma sessão diferenciada mesmo. E a importância disso tudo é que, com esse parâmetro desse julgamento, o que nós vamos fazer? Pelo meu entendimento, nós vamos ter, em qualquer outro desembargador que venha receber uma ação dessa natureza, ele vai ter que fazer o mesmo exercício. Uhum. Sempre ele vai ter que fazer esse exercício, porque a jurisprudência, se for dessa forma como está o voto, sem alteração por não conhecer, nós vamos ter que analisar sempre caso a caso, a não ser quando tenha essa questão que o desembargador Júnior acabou colocando, que seja um negócio muito visível, uma questão muito visível, ele afasta de plano. Agora, quando tiver um pouco mais de profundidade, então, essa jurisprudência que nós estamos firmando hoje não vai dar para trancar. Ela está ampliando e não cessando a possibilidade. Isso vai impor análise toda vez do relator. Vamos maturando, né? No caso a caso, cada sessão a gente vai consolidando. Mas eu creio que a Beza Eva, pela última fala, termina acompanhando o voto, né, Beza? No caso concreto, acompanhando o relator. No caso concreto, sim. No caso concreto. No caso concreto, sim, isso sem dispensa de reflexão futura, em outros casos. Eu também gostaria de, se eu tivesse que votar, ficar também com essa abertura de reflexão. Desembargador Djalma, Vossa Excelência acompanha, desembargador, depois desse debate aí? Desembargador, a conclusão que eu estou chegando é que mesmo mesmo só havendo alegação de conflito de entendimento, necessariamente vai ter que adentrar no mérito. Perfeito. Porque não pode para examinar se há ou não esse conflito. Então, havendo conflito, a questão tem que entrar no mérito. Basta a alegação de conflito para se entrar no mérito. Modo que eu estou, diante disso, eu penso que o ideal é julgar improcedente a reclamação. Perfeito, desembargador. Desembargadora Regina? Agradeço a compreensão dos nobres pares, então eu vou acompanhar o nobre relator para conhecer e julgar improcedente. Mandei algo para você aí. Desembargador Júnior? E realmente o desembargador teve que aprofundar para saber se violava ou não violava, e que, no caso, depois ele chegou à conclusão que só a pessoa queria uma revisão e que não se amoldava, né, à situação dele. Desembargador Júnior? Eu acompanho o voto do relator. Perfeito. Então tá. Vou proclamar o resultado, então, né? Decide a Câmara... Doutor... Questão de ordem. Não ouvi a senhora, né? Perdão. Não, Vossa Excelência tem a palavra. Eu pensei que tinha ouvido no começo ouvi no outro, não é nesse não. Vossa Excelência tem a palavra. Vamos lá. Eu vou ratificar a manifestação que foi minha mesmo nesse processo, e eu fiquei pelo não conhecimento, porque eu entendi que se tratava de reclamação como substitutivo de recurso. Então, o meu parecer foi no sentido de não conhecer por esse fato e se conhecido pela improcedência. Né? Mas eu fiquei nessa dúvida também. No fim, eu fiz os dois. Mas o meu convencimento foi pelo não conhecimento. Obrigado pela manifestação, e olha, deixar de ouvir a senhora logo no seu parecer, não podia, me perdoe.
Mas então Vossa Excelência manifesta pelo não conhecimento, né? No caso, ratificando, né, o seu parecer. Eu só para título de... para ver como a questão é bem, assim, realmente polêmica, essa semana, foi ontem ou antes de ontem, eu decidi uma reclamação por decisão monocrática, só que envolvia interesse da Fazenda Pública, né? E aí, com base em precedentes do próprio STJ, eu julguei extinta a reclamação, porque não é cabível para dirimir controvérsia no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública. Tem mais esse porém ainda, né? Então, para ver como são muitas particularidades e realmente essa discussão é muito boa, muito oportuna, porque a gente vai maturando, eu particularmente aprendo muito com isso, viu? Eu acho que é um órgão novo, né, colegas? Então, assim, é um órgão que nosso debate é muito mais aqui na questão processual, né? É competente, não é competente, conhece, não conhece ou conhece para julgar improcedente, do que na matéria de fundo propriamente dito, se há o conflito ou não. Mas essa maturação é que vai fazer a jurisprudência das Câmaras Civis reunidas, né? Se a gente não tivesse debate, não tem maturidade para construir a jurisprudência. Senão, depois, daqui a pouco, a gente começa só a repetir a jurisprudência, mas não debater. Eu acho que o debate aqui está ótimo. Embargador, presidente, eu também penso que esse julgado ele não vincula novas aferições futuras e reflexão. Não é porque julgamos hoje que teremos que avaliar todas as questões somente porque o advogado disse que há afronta. Não. Positivo. Cada caso é o caso concreto que merece a aferição correspondente. E é tão tênue, né, desembargadora Eva? É aquela zona escura, né? Por isso que ficou aberto. Por isso que ficamos abertos, então, para ele construir. Está aberto. Isso. Desembargadora Regina. Exato, porque cada caso é um caso. Por exemplo, vamos dizer que ele traga um pedido dizendo que violou, mas ele não fala nada com nada, ele não pega o caso e não traz, dissecando o caso, um confronto porque tem que trazer mastigado, que confrontou porque lá disse isso, o meu fato é idêntico ao outro. Então, aí, nesse caso, realmente, né, falta de dialogicidade, por exemplo, é um caso chapado de não conhecimento, digamos. Não conhecimento. Assim, apenas para contribuir. Ok, obrigada. Obrigado a todos, muito bom o debate. Eu vou proclamar o resultado, então. Neste caso aqui, nós estamos a conhecer e julgar improcedente a reclamação, né? E fica aí nos registros de que, na verdade, nós vamos analisar caso a caso, né? Cada caso vamos analisar numa jurisprudência fixa. Eminentes colegas, eu creio que nós encerramos os processos pautados. Eu indago aos eminentes colegas se trazem algum processo em mesa. Se não tiverem, nós caminharemos para encerrar a sessão. Sem processo em mesa? Sim. Então, ok. Eu vou conceder a palavra aos eminentes colegas e, ao final, eu já encerraria a sessão. Alguém quer fazer alguma manifestação? Sem manifestações? Então, forte abraço. Tenha uma boa semana. Obrigado, embargador. Saúde e paz para todos. Saúde e paz. Saúde é tudo para nós. Amém. A todos nós. Um grande abraço. Foi um prazer grande participar dessa sessão. Tá? Muito obrigado a todos. Gente. Tchau, fiquem bem. Tudo bom. Tchau. A sessão está encerrada. Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus. Com licença. Obrigado, Lina. Tudo sob controle aqui, tá? Muito obrigado. Vamos encerrar aqui a gravação. Obrigado, senhor. Obrigado, você também. Obrigado, doutora Raquel, o Renato, toda a equipe aí da assistência, tá bom? Mais um pagador. Obrigado. Lina, valeu.